bom dia, né? Vamos retomando aí nossas atividades. Eu espero que vocês tenham feito boa prova, né? Bom simulado. Como eu já expliquei para vocês, né, com relação às nossas notas, para a gente não ficar atrasado, então eu resolvi parar até onde a gente foi, né? Para não ficar vendo tudo atropelado e não adianta nada. É só para dizer que viu. Vocês estão ouvindo um latido de cachorro, mas é assim minha vida, né? Quando não é menino chorando, é cachorro gritando, é assim mesmo. Aí vamos lá. O que é que eu quero explicar para vocês? Eu tinha falado com vocês que tinham questões, né, que envolviam cálculos e tudo, que a gente ia ver mais devagar, porque realmente é um conteúdo que o pessoal costuma seguir o quê? Costuma ter muita dificuldade. Não sei se seria o caso de vocês, né? Mas aí eu fui analisar a questão do tempo, né? Eu até falei já com a coordenadora que eu analisei a questão do tempo e nós só temos o quê? Praticamente julho. Só temos julho, né? E aí a gente vai finalizar essa terceira unidade. Até analisando, assim, questões, quando a gente estuda, faz várias questões para concurso, estuda para concurso ou coisa do tipo, as dicas de quem é especialista nessas áreas que você veja um pouco de cada coisa, que é muito melhor do que você ver um conteúdo inteirinho, você vê perfeito do início ao fim, e depois você não vê o restante, entendeu? Ou ver um pouco dos outros. Que é muito melhor ver um pouco de cada coisa. E aí, pensando nisso, eu estava vendo, a gente conseguiu ver o que é que era a solução, né? O que é que era a questão da concentração do soluto, como era, o que era uma solução saturada, insaturada. Então a gente conseguiu ver o básico disso tudo. A gente só não viu a parte que envolve mesmo a questão dos cálculos, tá? Então, como vocês já viram isso daí, vocês já têm uma certa maturidade com relação a esse conteúdo. Para a gente não ver tudo disso daí e deixa de ver o conteúdo que realmente estava programado para a terceira unidade, eu preferi parar aí. E aí a gente vai ver o que está aqui, ó, propriedades coligativas das soluções, que é um assunto muito importante também. Tem no livro de vocês e é importante a gente ver, tá? É um assunto que, para quem presta atenção, é um assunto bem gostoso, com curiosidades, ele é bem interessante, tá certo? Só que tem que prestar atenção, porque às vezes os termos, às vezes acaba complicando um pouquinho, aí acaba se passando, então não vamos se passar, tá certo? Olha só, vocês vão utilizar o livro, tá bom? Então, todo mundo eu sei que tem um livro, porque eu entreguei o livro de Química do segundo ano, tá bom? E se acontecer de você não ter o livro, só é falar comigo. Ô, Bruna, eu tô sem o livro. Fala comigo no privado, no WhatsApp. E por algum motivo, se você não tiver o livro, você fala comigo. Que não tem problema. Eu posso estar tirando uma foto do livro que eu tenho aqui e tá mandando para você fazer a leitura, tá certo? Eu já passei, né? Na verdade, eu estou gravando esse vídeo antes de falar com vocês, mas eu vou falar para vocês fazerem uma leitura do conteúdo de hoje, tá? E aí é importante essa leitura aqui da introdução, que ele traz algumas curiosidades, é bem interessante, tá certo? E aí eu vou fazer uma discussão agora dessa leitura. Eu não vou ler, óbvio, o livro inteiro, só vou ler essa parte daqui. A gente vai ler e vai discutindo. Então é importante que você esteja com o livro em mãos agora. Se você não está com o livro, dá um pause no vídeo, vai lá e pega o livro, tá bom? Não esquece de comentar seu nome aqui no vídeo embaixo depois. Ó, pega o livro, vamos lá. Que imagem é essa que vocês estão vendo aqui? Começa da imagem. É imagem de quê aí? Um caminhão, né, gente? Um caminhão, uma coisa assim, numa pista, né? E aí tem também a legenda da imagem, né? Toda imagem tem a legenda embaixo. E aí na legenda tá dizendo assim: é habitual despejar sal em locais em que ocorrem nevascas para evitar o acúmulo do gelo. Tá certo? Então, assim, então por que vai adicionar sal em local onde se neva, né? Onde se tem gelo? Aí a leitura mesmo já vai dando uma explicada a respeito disso e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Aí vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim, ó, pega o livro aí e acompanha. É muito comum adicionar sal de cozinha, NaCl. NaCl é o que, gente?
cloreto de sódio. Na é sódio e Cl é o cloro. Só que esses dois elementos aí associados em uma ligação vai ser chamado de cloreto de sódio, tá bom? Então, é muito comum adicionar sal de cozinha, cloreto de sódio, à água a ser utilizada no cozimento de alimentos. Assim como em países frios, a adição desse sal em ruas e estradas cobertas por neve. O que práticas têm em comum? O que essas práticas têm em comum? Que eu estou precisando de óculos, né? Com a adição de sal de cozinha, a água demora mais tempo para entrar em ebulição. Entrar em ebulição é o que, gente? A gente estudou no passado, né? Ebulição é ferver, né? A água fervendo. Então, quando se adiciona o sal de cozinha, a água demora mais tempo para entrar em ebulição. Entretanto, esse procedimento faz os alimentos cozinharem mais rapidamente, pois, em razão da presença de sal, a água entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura, o que acelera o cozimento dos alimentos. Aí vamos lá. Vamos lá pela lógica, né? Depois a gente fala da neve. Tá aqui o fogo. E aí vem aqui a panela. Todo mundo sabe que eu desenho horrível. Aqui é a alça de minha panela, né? Tá parecendo um macaco, uma coisa do tipo, mas tudo bem. Cadê minha panela linda? Tá linda, tá ótimo. Aí vamos lá. Adicionou água aqui. Vamos supor que vai secar do quê? Um macarrão. Tá bom? E o que é que acontece? Muita gente tem o costume de pegar e já colocar o sal na água. Tem gente que não, tem gente que sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos colocar 2 panelas. Duas panelas de água no fogo. Uma tem sal e a outra não tem. Gente, colocou a panela de água no fogo, o que é que vai acontecer? Essa água vai entrar em ebulição, ou seja, essa água vai ferver, certo? E aí, essa água que entrou em ebulição vai ferver a quantos graus? Quantos graus se começa a ferver uma água? 100 graus, né, gente? Não se esqueçam. A água, ela vai até, no máximo, 100 graus Celsius, tá? Então, quando colocar a água para ferver, ela vai começar a ferver a 100 graus Celsius. Qual que vai ferver mais rápido com relação ao que a gente leu? A que vai ferver mais rápido é essa daqui. Então, ela ferve mais rápido. Por quê? Porque não tem sal. A daqui tem sal e a daqui não tem. Então, assim, essa vai ferver mais rápido. Só que aquela vai acontecer uma coisa também. Ela vai demorar mais de ferver. Então, ela demora mais de ferver. Demora. Porém, a temperatura dessa daqui não passa de 100 graus. Você pode deixar lá no fogo à vontade. Não vai passar de 100 graus. E a daqui vai demorar mais um pouco, mas aí ela vai ficar acima de 100 graus Celsius. Eu não sei exatamente quantos graus Celsius a água com sal, eu acho que vai depender da concentração aí desse sal, quanto de sal que tem, quanto de água que tem, certo? E mais aí vai ficar acima de 100 graus Celsius. Vou inventar um número aqui, tá bom? Não é que eu tô dizendo que vai ser isso não, porque tem que ver a quantidade de sal e tudo. Mas acima de 100 graus Celsius, vamos supor, estou inventando aqui, que ela foi para 120 graus Celsius. Eu acho que eu estou até exagerando com tudo isso. Mas pode ser até mais também. Foi a 120 graus Celsius. Então, você percebeu que a daqui ferve mais rápido, mas não passa de 100. A daqui demora mais, porém ela vai ficar acima de 100. Por que isso? É isso que a gente vai começar a estudar. O que está acontecendo aí com essa água, tá? E aí, você escolhe se você quer essa água fervendo. Quem quer fazer o macarrão, né? Tá ali com calma, não tá com pressa. Não, depende. Depende. Tem duas coisas. A água aqui vai ferver mais rápido. Porém, a temperatura vai ser 100 graus. Se eu quero que esse macarrão fique mole mais rápido,
Talvez a demora que o sal vai levar vai compensar, porque eu vou jogar o macarrão aqui e ele vai estar acima de 100 graus. E essa quintura é o que amolece o macarrão, né? Então, talvez vá valer mais a pena eu colocar logo o sal na água, tá certo? Então, eu vou colocar logo o sal para poder adicionar o macarrão, para poder ele cozinhar de certa forma mais rápido. Entenderam aí a lógica? A daqui ferve mais rápido, mas não passa de 100 graus. Tá bom? E a de cá é o inverso. Vamos aqui. Da mesma maneira que o sal altera a temperatura de ebulição da água, não alterou? Ele também provocará alterações na temperatura de congelamento. Vamos lá. As interações entre as partículas dissolvidas e as moléculas de água impedem que estas se organizem e formem a estrutura sólida, o que tem como consequência a diminuição da temperatura de congelamento. Então, vamos entender isso aí. A água para congelar, ó, esquece isso aqui. A gente não quer mais ebulição, a gente quer o quê? Solidificação. A gente estudou isso ano passado, né? Solidificação. Que é a água sair do estado, né? Aqui está falando sobre solidificação. A água sair do estado líquido e para ir para o estado sólido. Para uma água congelar, ela precisa estar a quantos graus Celsius, gente? Precisa estar a 0 graus Celsius, tá bom? Então, se a água tá ali super fria, super gelada, tá a 10 graus, 5 graus, quando chegou a 0, simplesmente a estrutura da água, o H2O, não é água? A estrutura da água começa a formar o gelo, né? Já vai começando ali aquele gelo. O que é que o sal faz, né? O sal, gente, ele em contato com a água, né? O sal não é cloreto de sódio, NaCl. Essa ligação aqui, ela se desfaz, ocorre uma quebra nessa ligação. E essas estruturas, ó, NaCl, NaCl, essas estruturas começam, ó, a dificultar a água formar o gelo. Tipo, ó, você não vai formar não. Você não vai formar não. Então, demora muito mais. Acaba atrapalhando. E por que diminui? Por que está falando assim na última frase? E tem como consequência a diminuição da temperatura de congelamento. Vamos relembrar aí é matemática um pouquinho, viu, gente? Mas vamos relembrar aí o termômetro. Ó. Mas vocês vão entender direitinho, ó. Aqui tá 0 graus, tá? No meio aqui, 0 graus. Então, assim, vamos supor, vamos pensar aqui na temperatura agora, tá? Agora em Boninal tá quantos graus? Lógico que vocês vão estar assistindo em outro dia. Deixa eu ver aqui, no momento que eu tô gravando o vídeo, quantos graus tá. Boninal tá 19 graus. Vamos supor que aqui tá 19 graus, tá? Se Boninal for para 35 graus, vai ficar calor ou frio? Calor, né? Então, ó, vai lá para cima. Se Boninal começar a ficar mais fria, esse 19 aqui vai começar a diminuir. Vai para 10, vai para 5 graus, vai ficar super frio, não é verdade? Aí vamos supor que ficou mais frio ainda que 0 graus. Então vai ser o quê? Menos 5, menos 10, menos 15, né? Aí eu já vou ter morrido, tanto frio, né? Mas tudo bem. Ó, então vai ficar um saldo o quê? Negativo, tá certo? Quando o sal fica dificultando a água de se congelar na sua temperatura normal que ela congela, que é 0 graus, significa que ele vai diminuir a temperatura de congelamento. Quer dizer que para poder congelar essa água aqui, vai precisar de muito mais frio que 0 graus. Vai precisar de menos 10, de menos 15, de menos 20. Então, vai ficar mais difícil para essa água congelar. Entendeu o que a última frase quer dizer? Diminuiu a temperatura de congelamento. Essa água que ia se congelar a 0 graus, agora vai se congelar a menos alguma coisa lá graus, tá certo? Vai depender aí da quantidade dessa concentração.
Beleza, gente? Deu para entender aí o que aconteceu na leitura? Olha o tanto de coisa que a gente já está estudando e já está entendendo só com a leiturinha de introdução do capítulo. Vamos finalizar aí que já deu 15 minutos de aula. Último parágrafo aí. A variação da temperatura de ebulição e da temperatura de congelamento do solvente, nesse caso aí a água, não dependem da substância adicionada, mas da concentração de partículas do soluto presentes na mistura. Lembra que eu tô toda hora falando aqui, ó, gente, vai depender da quantidade de sal que vai ter, da quantidade de água, aqui, ali, não é? Eu não tô falando isso toda hora. Por quê? Porque não é porque o sal tem uma substância lá que vai fazer essa água, isso. Não é a natureza desse sal. É a quantidade desse sal que vai interferir ali naquele solvente, tanto na sua temperatura, né, no seu tempo de ebulição, quanto no seu tempo ali também de congelamento, certo? Então, é a concentração, a quantidade aí desse soluto, desse sal é que vai definir. Não é a natureza do soluto. Por quê? Porque outros solutos também podem influenciar nisso daí. Não é só o sal, é que a gente está vendo o exemplo do sal. Mas outros elementos podem interferir também. Então, não é a natureza, não é porque o sal é o sal, não. É a quantidade de soluto, a concentração desse soluto que vai fazer essas alterações aí, definir essas alterações aí. Vamos lá. Três últimas linhas. As propriedades de uma solução que dependem apenas da concentração de partículas do soluto e não dependem de sua natureza são denominadas propriedades coligativas. Então, assim, o que é propriedade coligativa? É isso que a gente acabou de ver. Vai ser o quê? As propriedades de uma solução. O que é a solução? Solvente mais soluto, né? Que dependem apenas da concentração do soluto e não exatamente da natureza desse soluto. Esse estudo aqui que a gente fez é que é chamado de propriedades coligativas, tá certo? Então, assim, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Porque já tem o quê? 17 minutos de aula. Então, se eu for dar aula disso aqui tudo, vai virar o quê? 40 minutos de aula, tá bom? Então, eu vou deixar assim para não ficar cansativo para vocês. Entenderam? Façam as suas anotações, certo? Eu passei somente a leitura. Se você quiser fazer anotações, colocar qual é o conceito, o que são propriedades coligativas, aí você anota no seu caderno, se você quiser. Algumas coisas daqui para que você possa ter esquecido sobre isso daqui, certo? Pega, faz suas anotações. Vou cobrar caderno? Não vou cobrar, mas fica mais fácil para você responder as questões com o seu caderno aberto, tá bom? Um abraço para vocês, um bom dia para vocês e muito obrigada pela compreensão quando eu vou explicando para vocês, às vezes, algum horário, alguma coisa que eu acabo modificando. Então, muito obrigada de coração. Vocês estão me surpreendendo, como tanto segundo A quanto segundo ano B. Tá certo? Não fizeram nenhuma confusão, nenhuma fofoca, nem nada. Muito obrigada por compreender essa minha confusãozinha, tá certo? Mas a gente não vai deixar de estudar, é claro. Um beijo para vocês, um abraço.